Eita glória, graça e paz, boa noite. A paz do Senhor para todo mundo. Eu sou o pastor Ivan Santos e você? Eu sou a pastora Débora. Eita, casados para sempre, né? É. Glória a Deus. A gente está começando aí mais uma live aqui no nosso Instagram. Hoje aí falando sobre um tema muito importante que muita gente pede, né, pra gente falar. Com certeza. Que é sobre o perdão. Então a gente vai esperar o pessoal chegar, hoje novo horário, então até o pessoal se adaptar. Mas você que já entrou aí nesse vídeo, né, não saia, fique com a gente aí até o final. A gente vai falar bastante aí de uma forma informal sobre perdão. Como a gente vem dizendo, né, amor, nas lives. Com certeza. Não é um estudo, não é isso? Não. É só um bate-papo de família, né? Bate-papo, com certeza. Pra assim, tirar a dúvida, né? Aquilo que você está no seu pensamento, dentro do seu coração. Isso e aqui aí. podendo esclarecer um pouco mais, né? Da tua dúvida. Exatamente. Tudo aquilo que você esteja pensando nesse momento. Porque falar de perdão não é fácil. Mas vamos tentar. Exatamente. Então, vamos orar então? Vamos orar enquanto o pessoal chega, ainda não. Né, o pessoal ainda não está comentando. Mas acho que entrou. Nós vamos. Minha prima. Gisele Beijo, já entrou. Prima. Né? O som tá bom aí. A gente tentou botar um fundo musical hoje aqui. Não sei se vai dar pra sair o fundo aí. Mas a gente está testando aqui as novidades, né? Já estamos testando as novidades, ok? Então nós vamos orar. Hoje a garganta tá boa, né? Tá ótimo. Graças a Deus. Gisele, tá dando para escutar legal aí? O som, a gente tentou botar uma distância aqui pra gente poder ajustar. Fala aí se tá bom o áudio, tá dando para escutar legal. Comenta aí, por favor. Se tiver legal. Hein? Vou pedir pra... Tá, então beleza. Glória a Deus. Então vamos orar então. Bem, hoje, importantíssimo, eu postei um vídeo aí no canal no YouTube e nós vamos falar um pouquinho sobre essa matemática aí, né? Essa conta. Eu vou tentar botar o fundo aqui então, não sei se vai pegar. Só a voz de vocês. Então tá bom, a gente tá tentando botar. A hora que entrar o fundo aí você me fala. Tá bom? Aumentei mais um pouquinho aqui o fundo. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre a conta de matemática que causou aí uma polêmica, o pessoal falando. 70 vezes 7 é a conta matemática do perdão, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí hoje. Mas tem um vídeo aqui no nosso canal no YouTube falando sobre essa conta matemática que o pessoal aí tanto ficou apavorado, me perguntando aí se ela existia ou não, tá bom? Então vamos lá, vamos orar então ao Senhor. Vou orar, que aí no final a pastora Débora ela vai aproveitar a garganta dela boa hoje e ela vai estar orando no final, tá bom? Então eu vou fazer uma oração inicial para a gente começar já esse nosso bate-papo aqui sobre perdão, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome nessa noite, pela tua presença, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Estamos chegando, Senhor, ao final desse dia e hoje, ó Pai, mais uma vez reunidos aqui, Senhor, nessa live no Instagram, para hoje, Senhor, falarmos um pouquinho, Senhor, sobre o perdão. Ó Deus querido, sabemos, ó Pai querido e Pai amado, que há diversos textos e ensinamentos na Tua Palavra acerca, ó Pai, desse ato de perdoar. E hoje, Senhor, nós queremos, ó Deus, aproveitar esse momento, nessa noite, para tratarmos acerca desse assunto. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa, ó Pai, agir e tratar na vida de cada um que entrar nessa live, ou aqueles que vão assistir essa live posteriormente. Senhor, que o Teu Espírito venha tratar para que o Teu filho, a Tua filha que não consegue, Senhor, perdoar, não consegue liberar perdão, eu quero já desde já, Senhor, te pedir que através do Teu Espírito esta vida, Pai, possa alcançar o objetivo de perdoar, Senhor, e se sentir também muitas das vezes perdoar. Por isso, Pai, nessa noite, toma a direção, toma o primeiro lugar, Senhor, que nós não viemos a falar nada de nós mesmos, mas que através do Teu Espírito venhas falar profundamente a cada coração. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre perdão, né? E vamos falar sobre
essa conta aí que o pessoal comentou, e eu postei um vídeo lá falando sobre a conta 70 vezes 7, bom? Então, nós queremos adiantar aqui que perdão, na verdade, faz parte também do processo de libertação, né, amor? Com certeza. Então, fala. Com certeza, que Fala, quando você perdoa, automaticamente as outras coisas que estão muitas das vezes paradas na tua vida, presas, as mágoas, que muitas das vezes ficam, né, dentro da gente, né, são liberados. Deus libera assim sobre você algo profundo. Você só vai entender a partir que você perdoar. Exatamente. Então, uma das coisas que a gente pode falar sobre o perdão, então, é que o perdão ele é libertador, né? Ou seja, literalmente, né, quebrar barreiras, cadeias que aprisionam uma vida. Eu tenho certeza que você que vai assistir essa live, ou está assistindo, né, posteriormente, provavelmente já passou em alguma situação na sua vida em que você precisou perdoar, ou mais, né? Que você esteja precisando perdoar, né? Então, é muito comum no nosso dia a dia. Ontem eu estava comentando, inclusive no nosso estudo ali no Ministério Unificado de Paciência, né? Que é muito comum algumas situações de dia a dia a gente precisar perdoar, né? Então, às vezes é um ato de um marido, de uma esposa, né, de um filho, de um pai, de uma mãe, de um amigo, né, de algum irmão em Cristo, né? É muito difícil, né? A Gisele já colocou aqui, mas por que é tão difícil? A vontade até vem, mas é difícil, né? E é verdade, é o que eu estava falando ontem, Gisele, tá? Se a gente falar que é fácil perdoar, meu amor, não é. Dependendo da pessoa, então, se for muito próxima, né? Dependendo do que foi feito também, né? Dependendo do que foi feito, do que aconteceu para causar, Gisele. Então, não é fácil não, tá? Ontem mesmo citaram alguns exemplos já recentes, inclusive, uma irmã que trabalha na rede hospitalar, que presenciou ali uma criança violentada pelo padrasto, né? E quando o policial prendeu ali aquele homem, ela ficou feliz, né? Se sentiu feliz, mas ao mesmo tempo a vontade dela, que ela falou, era de voar nele ali, dar-lhe uns tabefe nele, vamos dizer assim. E eu comentei com ela, né, que na verdade o fato de você se sentir indignado é um ato de justiça que faz parte do reino de Deus, né? Mas você olhar a situação e dizer que é fácil, Gisele, não é. Eu falei para ela, provavelmente, né, não só ela, mas muitos de nós teríamos o mesmo sentimento, né, amor? Com Imagina certeza. Você, né? E não era o filho dela. Né? Só quem sabe, né, do processo é a pessoa. Quem já passou pelo processo. Né? Então, assim, quem já passou por uma situação dessa sabe que não é fácil. Quem já foi, por exemplo, e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, né? Quem já passou, por exemplo, por um processo de traição, né? É muito difícil. Não só traição entre marido e mulher, mas uma traição de um amigo, de uma amiga, de uma pessoa, como você falou, de familiar, de confiança. Uma pessoa que muitas das vezes a gente tem a maior confiança nela, deposita uma confiança nela de tal maneira e depois ela nos abandona, decepciona, né? Decepciona. É uma traição, é isso? Então, assim, todos nós, independentemente de você ser cristão ou não, todos nós estamos sujeitos a isso. Não é verdade? Com certeza. Então, todos nós estamos sujeitos a se decepcionar. Tenho certeza que você que está aí assistindo, que vai assistir posteriormente, provavelmente já passou por uma decepção muito grande na sua vida, né? Seja como a Débora falou aqui, seja com uma familiar, seja com um ente querido, seja numa amizade. Eu tenho certeza que não só nós, mas eu passei por vários, né? Você já passou por alguns, né? Várias decepções, com certeza, né? Várias, né? A gente passa, né, na família, com os amigos. Sim. Entendeu? Muitas vezes na vizinhança também. Mas a melhor coisa, tá? É você de fato buscar em Deus
o perdão. Por mais difícil, Gisele, que seja, e eu reconheço que é difícil, mas a gente precisa buscar em Deus o perdão, não tem jeito. Né? O único, na verdade, capaz de verdadeiramente fazer com que nós venhamos a liberar perdão é o amor de Deus. Você concorda? Com certeza. Só Ele que vai te impulsionar, que vai te colocar esse desejo ardente no seu coração e vai ser muito importante, vai ser libertador. Exatamente. Para aquele que perdoa, é libertador. E é importante, você falou uma coisa muito importante aqui, né? O perdão é algo libertador tanto para quem perdoa quanto para quem recebe o perdão. Nossa, né? No caso de, muitas das vezes, tem coisas aí na sua vida e fica retido. Exatamente. Por quê? Você ainda não liberou isso que está aí, ó. Essa mágoa que muitas das vezes está aí dentro do seu coração, porque você não esquece, né? Isso te faz mal, né? Faz mal, traz sofrimento. E Jesus quer o quê? Transformar a minha e a tua vida. Para que você não venha mais estar dessa maneira, amém? É verdade. E você falou uma coisa muito importante ali, né? Voltando aí, o perdão é algo tão maravilhoso porque ele é benéfico tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Lembrando, só avisando aqui, essa live não é um estudo sobre perdão, a gente está aqui conversando, um bate-papo informal, trocando algumas experiências, como a própria Gisele colocou ali, né? Falando a realidade, é difícil perdoar, né? Mas um texto que eu coloquei aqui da conta 70 vezes 7, né, que tá lá no canal no YouTube, ou aqui no canal, quando você assistir no canal, eu recomendo você a procurar lá no Evangelho de Santos Oficial o vídeo que eu postei ontem sobre a conta 70 vezes 7. Esse texto está em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, que diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus então respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7, né? A Gisele colocou aqui: posso te ajudar, mas querer estar junto não. Pois é, e o que esse texto fala aqui, tá? Esse texto, ele, na verdade, ele não é um valor exato de quantidade de vezes que nós devemos perdoar, né? A conta aqui, eu sei que a gente não está numa aula de matemática, tá, pessoal? Você está na aula de matemática, não? Não. Você é boa de matemática? Não. Não é a conta de matemática, né? Senão você ia fugir, não é isso? Não é matemática, nem física, nada. Mas física. O que acontece? Na verdade, Jesus, ele cita aqui uma fórmula matemática da multiplicação. E qual é o sentido aqui da multiplicação? O sentido aqui, como eu falei no vídeo, na verdade, é que o perdão, ele é algo que precisa ser contínuo. Quando a gente entende de algo que deve ser multiplicado por várias vezes, é algo que deve ser constantemente aplicado, né? Então o que o perdão precisa ser feito? Ele precisa ser constantemente aplicado. Hoje, amanhã, daqui para frente, ele deve ser, exatamente, deve ser algo que ser praticado, não é isso? É difícil, mas com Jesus se torna mais fácil. E assim, a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão aí de fase, tá, Gisele? Porque a Gisele colocou ali que posso até ajudar, mas estar junto não. Existem várias fases, tá? Eu costumo dizer, do processo de perdão, tá? Talvez quando você fala assim, eu perdoei, isso não me aflige mais, esse é um processo inicial que nós observamos no processo de perdão. Mas o perdão completo, ele justamente acontece quando aquilo ali, de fato, não me aflige mais nada. A ponto até de eu me encontrar com a pessoa ou tiver que estar com a pessoa, como o Zé falou ali novamente, e aquela situação não me incomodar mais. Então ali você tem a totalidade da liberação do perdão, né? Então eu costumo dizer que o perdão mesmo total, ele acontece quando de fato aquela pessoa, a situação que aconteceu, aquilo de fato não te aflige mais.
né? Então existe, na verdade, aí uma fase do perdão. É a fase inicial, quando você começa, o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, ele começa a gerar dentro de você o quê? O desejo de perdão. O desejo, ali ele vai te motivando, você vai automaticamente abrindo seu coração, sim, reconhecendo que precisa perdoar, precisa perdoar, precisa liberar esse perdão e precisa continuar com a sua vida, mas com o coração que leve, a sua alma leve. Quando você libera perdão, como a Débora falou aqui, você se sente muito mais leve. Olavo, graça e paz, meu amigo, tudo bem? Paz, Olavo. Também entrando aí na nossa live. Então, o processo de perdão, ele gera, na verdade, esse alívio, né? Esse alívio. Imagine você guardar mágoa, sei lá, de um pai, de uma mãe, né? De um irmão, de uma pessoa próxima, de um amigo, de uma amiga. É um sentimento muito ruim, né? É muito difícil, é bem desagradável, é verdade. Dependendo da situação que a pessoa passou, né? É porque existem também pessoas que às vezes transformam um copo d'água em tempestade, né? Uma tempestade em copo d'água, como dizem, né? Eu sou bem chapolim para dizer. Né? A gente não há como comparar situações graves, de fato, né? Com situações que às vezes é o nosso ego. Né? A gente tem que dividir isso, não, Débora? Tem que dividir. Saber o que na verdade é ego e o que na verdade é de fato uma situação às vezes difícil, né? Difícil, E tem várias situações. E você coloca realmente Deus, o principal é o Senhor na sua vida. Exatamente. E com certeza Ele vai fazer isso ser gerado dentro de você. Porque pela gente, pela nossa vontade, o nosso querer, muitas das vezes isso não acontece. Mas tem que ter o quê? O Espírito Santo para ir te consolando, te confrontando. Sim, é verdade. Só quem faz isso é o Espírito, né? Só ele. Só o Espírito. O pastor Alessandro entrou ali e já falou, costurou a camisa. Ó, ela que colocou, eu falei, só porque você colocou eu vou imitar. Tá bom? Eu não estava programado inicialmente não. Eu falei, já que você colocou a camisa, eu vou colocar também. Pastor Alessandro, forte abraço, pastor aí, nossa amiga. Então, como a pastora Débora estava comentando aqui, né, só para a gente destacar isso, é importante entender essa questão que ela falou aqui agora, porque o único que vai, de fato, gerar dentro de nós o desejo, a iniciativa, vai ativar, né, Débora, dentro de nós o desejo de liberar perdão, e eu não tenho dúvida que é o Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo. Com certeza, só ele que trabalha. Exatamente. É muito difícil você, por exemplo, desenvolver algo na presença do Senhor guardando mágoa. Não é? Né? Então, assim, existem situações graves? Existem. Tem. Né? Como a gente falou aqui, uma traição, ou, por exemplo, uma violência física. Violência, né? Exatamente. Existem situações bem graves. Calúnia também. Uma calúnia, né? Existem vários processos de difamação, exatamente. Então, todos esses tipos de situações são graves, né, Débora? São graves. E aí você falar que é fácil liberar perdão, por exemplo, para alguém que matou uma outra pessoa, alguém que causou uma violência física numa outra pessoa, alguém que muitas vezes te caluniou, que causou um estrago na sua vida, né? Então, esse tipo de situação, de fato, é muito difícil, tá? Mas eu queria ler um outro texto aqui, né? Olha só o que o texto vai dizer aqui agora, né? Marcos capítulo 11, a partir do versículo 25 e 26, né? Os dois versículos 25 e 26 vai dizer assim: e quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, olha só, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. É pesado, não é isso, Débora, o texto? Mas olha só, o próprio Jesus está ensinando aqui que se nós queremos ser perdoados, nós devemos fazer o quê? Perdoar, não é isso? E ele fala mais, olha só, no momento de quê? Que você gosta muito, né? Do momento de oração. Né? O momento da oração, amém? É um momento propício para você o quê? Liberar perdão. Você ter aquele encontro, né, com o Senhor.
e você sentir o desejo ardente no seu coração de você perdoar, de você estar em paz consigo mesmo. Porque aquele que ainda não libera o perdão não está em paz consigo mesmo. É verdade. É verdade. Então, olha que coisa interessante aqui. O momento mais sensível, e é fato, né? Nós temos aprendido isso no nosso devocional, no momento em que nós estamos aí orando, no momento em que nós estamos buscando a face do Senhor, onde a gente entra na presença, né? E a gente começa a sentir a presença do Senhor, o Espírito Santo começa a nos mover ali, né, de uma forma especial. Esse aí, né, é um ambiente, vamos dizer assim, favorável, aleluia, para que a gente consiga, naquele momento, liberar perdão. Porque eu creio, pastor Alessandro, que nesse momento, né, o Espírito também nos incomoda. Né? Se a gente está ali com algum tipo de ressentimento, algum tipo de, muitas das vezes, de mágoa, esse ambiente que a oração, o profético, ele desenvolve na nossa vida, é um momento propício, não é isso? Para você liberar perdão. Porque tu tá o quê? Sensível, não é isso? Tá sensível. E a voz do Senhor, quando você está sensível, você está ouvindo a voz do Senhor. Fica mais fácil. O Senhor fica muito mais fácil. Exatamente. Então, olha o que o texto falou aqui. Não é uma aula, né? Como a gente falou aqui, é um bate-papo. Né? Essas lives que nós estamos fazendo aqui é só um bate-papo entre famílias, né? E homens e mulheres de Deus, enfim. Mas olha só a importância que o texto de Jesus fala aqui em Marcos, né? Que o momento da oração, ele é um momento propício. E aí é praticamente aqui uma condição, né? Que para que os nossos pecados sejam perdoados, nós precisamos liberar perdão. Perdão, com certeza. E ali Deus, ele vai fazer uma obra muito grande. Porque muitas das vezes você está com o seu coração assim tão fechado, tão triste, você não consegue perdoar aquela pessoa. Mas no dia que aquela pessoa partir, a sua consciência vai bater tão forte. É verdade. Vai ficar assim, você vai ficar muito, muito mais triste. É verdade. Poxa, você tocou num assunto muito importante, né? Pessoas, às vezes, esperam, às vezes, o momento da morte, né? Do sepultamento, para quererem perdoar ou pedir perdão, né? E aí você tocou num assunto muito importante, né? Não adianta esperar a morte, né? Uma vez que a pessoa morreu, já era, né? Você não pode mais ali... Segue-se o juízo. Segue-se o juízo, você não pode mais pedir perdão. Então, existe um momento propício para se perdoar ou se pedir perdão, enquanto você está vivo, não é isso? Ou estou errado? Com certeza. Né? Então, esse é o momento mais propício. É agora, não adianta. Eu vejo muitas pessoas, né, esperando o momento, como a pastora Débora comentou perfeitamente aqui, esperando o momento ali do sepultamento, aí chora, aí lembra que podia ter perdoado, né, o irmão, o pai, a mãe, o esposo, os filhos, sei lá, o amigo, enfim, né, espera um momento do leito ou da morte para poder liberar perdão. Né? Então, por que não perdoar agora, né? Eu sei que é difícil, a gente está falando aqui que é muito difícil, não estou falando aqui que é algo fácil, né? Mas eu estou citando alguns textos aqui só para poder, como diz o nosso bispo Marcelo, né, da nossa igreja Unificar, para defender a nossa tese. Né? Aqui eu estou citando alguns textos, ok? O pastor Alessandro sabe aí como é que funciona isso, né? Então, olha só, outro texto que eu quero citar para vocês aqui, Lucas, capítulo 17, versículo 3 e o 4, né? Lucas 17, 3 e 4. Se o irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Tá? Então aqui já entra duas questões muito interessantes, Débora. Né? Aqui entra a questão, se o irmão pecar, repreende, ou seja, perdoar não é concordar com o erro da pessoa. Com o erro. Jamais. Exatamente isso. Jamais. Né? Então, muitas pessoas confundem isso. Né? Pessoas acham que perdoar é concordar com o erro que foi feito. E não é. Né? O texto aqui é bem claro. Se o teu irmão pecar, repreenda-o. Ou seja, diga para ele... Você exorta ele. Exorta, diz para ele que está errado. Que ele está errado, ok?
Porém, na verdade, ele diz, se essa pessoa reconhecer o erro e se arrepender e for até você pedir perdão, o texto fala o quê? Você perdoa ele de Perdoa. novo. 1, 2, 3, 7 vezes, como diz o texto aqui no dia. Então é muito importante colocar isso aqui, tá? Perdoar não é concordar com ele. É que nem tô me lembrando também, né? Jesus, né? Veio como um homem, veio como Deus e nos perdoou. E nos perdoou o nosso pecado. E que seria de nós se não fosse esse perdão, essa graça nas nossas vidas? Exatamente. Ou seja, como o texto fala, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele naquela cruz, né? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, os nossos erros ele levou. Né? Foram ali na cruz levados para que hoje eu e você fôssemos, na verdade, tivéssemos essa oportunidade. Estarmos se aqui. ele falasse, não, deixa esses pecadores aí para lá, deixa eles se virarem aí, ou se perderem, ou irem para o inferno, né? E não, na verdade o texto vai dizer que ele fez questão de levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Com esse amor tão grande, tão imensurável, que não temos nem palavras para descrever esse amor do Senhor para com as nossas vidas. E hoje poder estar passando para você, para que você venha ter a sua consciência, a sua percepção de que o perdão é algo tão libertador, tão importante na vida de um cristão, de uma mulher, de um homem de Deus. E você venha alcançar isso nessa noite. Amém. Bem, então, vamos lá, para a gente poder acelerar aqui, porque a hora passa, né? Olha o que o texto também aqui diz. 1 João, agora, capítulo 1, versículo 19, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quero entrar aqui já num outro tema, ainda sobre perdão, né? Que é o fato de você que errou pedir perdão a Deus e receber o perdão de Deus. Não é isso, Débora? Porque tem muita gente que erra e às vezes tem dificuldade de buscar o perdão de Deus. Não é isso? Com certeza. E nós temos uma advogada. Bruna entrou aí, graça e paz, Bruna. Graça e paz, Bruna. Então, nós temos um advogado, como, né, o João também vai dizer em outro texto. Mas o mais importante que eu quero deixar aqui agora nessa fase, a gente falou de perdoar outras pessoas, né, no início, mas agora é você receber o perdão, é você buscar o perdão em Deus para algo que você fez. E uma das grandes dificuldades que nós temos é, primeiro, buscar o perdão. Reconhecermos o nosso erro, porque como eu falei aqui, perdoar não é concordar com o erro, ok? Perdoar não é concordar com o erro, mas mais importante ainda é admitir que errou. Porque agora a gente está falando de perdoar, você buscar o perdão para algo que você fez de errado. Então, nesse contexto que a gente está falando aqui, uma das coisas mais difíceis é a pessoa reconhecer o seu erro. Reconhecer. Rony entrou aí, graça e paz, Adriana também, da barbearia. O Rony é quem trata do visual aqui, então já fazendo aqui em Guaratiba, na estrada da Cabo Sul. Né? Como diz a Débora aqui, deixa na régua, é o Rony aí, barbeiro, nosso amigo, né, que deixa aqui o visual bonito assim pra gente aparecer na live, né, Débora? Gosto muito. Aqui, ó, gosta muito, parabéns aí, um excelente profissional, nosso amigo Rony. Né? Boa noite, meu amigo. Tá aqui, ó, ela só tá na régua, como diz isso. Na régua. Fala pra lá, fica falando muito, Larão, aqui, ó. Aqui, ó, quem tem o controle de qualidade, Rony, é ela aqui, tá? Então, voltando aqui, um abraço, Rony. Então, uma das coisas mais difíceis é a pessoa admitir o erro, né, Léo? Não, com certeza. A pessoa, muitas das vezes, assim, tenta, né? Tenta disfarçar, tenta, assim, se esconder, né? Não, vou me esconder, não vou procurar, assim, esse momento, né? Mas o Senhor, Ele está vendo tudo. É verdade. Ele sabe que você precisa desse perdoar, desse perdão. É verdade. Você tem que reconhecer e pedi-lo. Reconhecer os seus erros. É verdade. Porque com certeza o Senhor, Ele ouvindo isso, Ele vai fazer ainda a obra dele na sua vida por completo. Muitas das vezes a obra não está ainda completa ou está precisando ser feita por isso. Exatamente. Tem algo ainda faltando. E não basta só reconhecer, tá? Então o pessoal que está confundindo aí, a gente está fazendo a live pela primeira vez
às 9 horas, né? A gente costumava fazer 8 horas, 8 horas, mas a gente precisou mudar o horário hoje aí, então a gente está fazendo num outro horário que a gente não está acostumado. Mas enfim, o pessoal depois vai chegar, vai se acostumando aí aos pouquinhos, né? A gente mudando de horário, vai se acostumando ao novo horário que a gente está fazendo. O Rony falou, obrigado pela confiança. Meu amigo, o trabalho é sensacional, então por isso que a gente confia mesmo, tá bom? Mas o que a Débora comentou aqui agora é importante, por quê? Porque dentro desse processo de você receber o perdão, não basta só você pedir perdão. Você precisa também, na verdade, além de reconhecer o erro, como o texto fala aqui, é importantíssimo, né? O texto fala de confessarmos os nossos pecados, ou seja, admitirmos e de fato nos arrepender, né? Porque tem pessoas que às vezes querem receber o perdão, mas não se arrependeram dela. Não, realmente não se arrependeram e voltam a fazer tudo de novo. Isso, né? E voltam a cometer os mesmos erros piores. Exatamente. Mas o Senhor não quer você desse jeito. O Senhor quer o quê? Você, no prumo, sim, olhar para o céu. Então, assim, é importantíssimo a gente entender isso, porque para que eu receba o perdão de Deus, eu preciso de fato me arrepender, senão não há perdão, não é isso? Não. Então, assim, sentir perdoado é importantíssimo, na verdade, você reconhecer e você de fato mudar. É o que ela falou aqui, não basta só, né, você reconhecer que você não pode cometer os males. Um texto muito importante sobre isso é quando, na verdade, uma mulher adúltera, né, pega no ato de adultério. E ali os homens estavam prestes a apedrejar aquela mulher. Né? Você conhece o texto, né? Conheço. Então, glória. Então, o texto diz o quê? Que os homens estavam prestes a apedrejar. Por quê? Na lei, né, a lei dizia que se a mulher fosse pega... se a pessoa que fosse pega do adultério, não só a mulher, né? Mas a pessoa que fosse pega em adultério poderia ser apedrejada naquela época. Então, o que acontece? Os homens estavam ali para apedrejar ela. Embora a lei dizia que não era só ela. A lei dizia que era ela e a pessoa que estava adulterando com ela. Mas, para experimentar Jesus, o que fizeram? Levaram só ela. Levaram só ela. Né? Só ela. E aí, quando Jesus chega ali, o que ele faz? É um texto muito conhecido. Né? Ele pergunta, né? Se alguém ali não tinha pecado. E se alguém não tivesse pecado nenhum, poderia atirar a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não é isso? E aí o que acontece, né? Automaticamente eles se analisaram dentro de si e viram que realmente eles tinham pecado e não cometeu. Exatamente. Fato. Eles perceberam que, na verdade, o que Jesus fala para eles é para eles fazerem uma análise. Uma alta análise dentro deles. Se eles não tivessem pecado nenhum, provavelmente eles iam cometer o ato. Eles iam tacar a pedra. Mas eles pensaram... Mas o texto vai dizer que Jesus começa a escrever algo na areia, que a Bíblia não fala o que foi, e ali um por um começa a se retirar sem que atirasse. Só que o que é interessante, que eu quero concluir com vocês aqui, é que Jesus então olha para a mulher e pergunta para ela, onde estão aqueles que te acusavam? Onde estão os teus acusadores, né, que foram embora? E aí ela fala, todos eles foram embora. Mas o que Jesus fala para ela? Vai e não peques mais. Vai ir? Fala. Vai e não peques mais. Não peques mais, né? Olha só o que Jesus fala. Jesus não concorda com o erro dela. Mas Jesus diz para ela, você se arrependeu, eu vejo quebrantamento na tua vida, você poderia ser morta, mas foi perdoada, eu também te perdoo, porque ele vai dizer isso, né? Eu também te perdoo, vai e não peques mais. Então, olha o que eu falei aqui, né? Para defender minha tese, como eu falei. Jesus perdoa o pecado dela, mas não concorda com o erro dela. Jesus perdoa, mas diz para ela, vai e não peques mais. Por isso que eu falei aqui, perdoar não é concordar com o erro. Não é. Jesus não concordou com o adultério. Jesus não concordou com o erro dela. Márcio, graças a Deus. Ok? Nossa, porém, ele disse para ela, eu perdoo, mas vai e não peques mais, tá bom? Então, só para poder vocês entenderem aí, a gente não está falando aula, mas a gente precisa falar, né? Eu talvez entendo que você que passa por essa situação, você vai comentar aí, deixar o seu comentário, o que você acha da dificuldade,
né, de perdoar, mas eu queria deixar isso para você aqui, né? Perdoar não é concordar com o erro, mas também perdoar não é você, como alguns dizem, eu lá e a pessoa lá. Não. Quando você perdoa de verdade por completo, aquela pessoa, aquele problema não te aflige mais. Não, é isso? Você pode passar pela pessoa e o seu coração está aberto, a sua alma está em paz com aquilo. Aquilo dali não vai te mais deixar você assim, transtornada por estar perto daquela pessoa. Você vai se sentir em paz. É isso que Jesus quer, te dar paz. Exatamente, né? E um outro texto que eu quero compartilhar com vocês aqui, falando sobre perdão, que Jesus também, né? Ó, quantos textos que a gente está vendo aqui, só de Jesus dando orientação. Lucas, capítulo 6, versículo 37. O Rony colocou aqui, se colocar no lugar é a melhor maneira de perdoar o outro. Perfeito, Rony, né? Você se colocar no lugar da outra pessoa, né? Por isso que a gente falou no início aqui, que o perdão é bom tanto para quem perdoa e para quem é perdoado. Quem é perdoado fica feliz e quem perdoa também, né? Exatamente por isso, porque você se colocou provavelmente no lugar daquela pessoa. É tão difícil quando a gente vê pai, e filho, filhos e pais, irmãos, né, sem se falarem, né? É muito triste você ver isso. Então, a melhor coisa para entrar nesse processo de perdão é o que o Rony falou ali. É você se colocar de fato no lugar da outra pessoa, né? Com certeza. Então, isso aí, deixa eu ver quem entrou aqui. Feliz Rotina entrou, ok? Então, hoje estamos falando aqui nessa live, no novo horário aqui, falando sobre perdão, tá bom? Então, a gente está falando sobre perdão. Depois essa live vai ficar aqui e eu vou publicar ela também lá no nosso canal no YouTube, tá? Lucas 6,37 vai dizer assim: não julgue e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Mais um texto aqui que Jesus ensina acerca de perdão. Então, primeiro, né, nós não somos juízes. Não. Você é juíza, não? Não, nem advogado. Tem cara de juíza, ela não tem, não? Bonita assim, com porte de juíza, né? Bem arrumada. Mas nós não somos juízes, né? Pelo contrário, né? Então, a nossa função não é julgar, não é muito menos condenar. Não é condenar. Eu vejo tantas pessoas, fulano vai pro inferno. Ei, calma aí, você já é juiz, já está condenando, né? Antigamente era pior, né? Era pior. Hoje a gente tem... Antigamente, se você vê televisão, se você não sei o quê... muitas coisas. Já julgavam muito pelos trajes, pelas roupas. Exatamente. Então, assim, eu não sou juiz. Eu sou um pastor, uma pastora, mas nós não somos juízes, né? Não sou eu que vou condenar. Na verdade, a Bíblia deixa bem claro que o único que tem poder para levar a nossa alma para o céu ou para o inferno é o Senhor Jesus, é Deus, tá? Então eu não posso fazer isso, nem você. Não, né? Então, o meu papel, o nosso papel não é, independente do que foi feito pela pessoa, né? Mesmo, como eu falei, situações bem graves, né? Eu vejo com muita tristeza. É claro que hoje, né, a gente está no noticiário aí, mais de 20 pessoas mortas ali na Vila Cruzeiro, né? E eu vejo, infelizmente, pessoas comemorando a morte, né? Eu sei que talvez, provavelmente, muitos desses que estão ali, não sei se a totalidade, né, o tempo vai dizer aí, nos próximos dias, mas uma boa parte provavelmente ali de fato eram envolvidos talvez com drogas, com assassinatos, enfim. Mas comemorar a morte de alguém, primeira coisa, é um ato que não é bíblico. Né? Eu não concordo de maneira alguma. Essas pessoas provavelmente já destruíram famílias, né? Essas pessoas provavelmente já tiraram a paz de muitas pessoas, já roubaram bens, né? Já deixaram talvez sequela em pessoas, tiraram a vida de muitos pais de família, né? De muitos filhos, sonhos que foram perdidos. Concordo que essas pessoas devem ser julgadas, sim, né? E pagarem pelos seus erros. Essa história de, porque o crente tem... Não, Deus é justiça. Deus não tem, a palavra só diz que Deus não tem o culpado por inocente, né? Agora, dizer que nós ficamos felizes com essas mortes, não podemos, como um verdadeiro cristão, né? Não pode. Não posso comemorar. Com certeza. Né? Era muito melhor, na verdade, que essas pessoas, ou esses jovens, sejam lá quem for, e pode ser que provavelmente como uma das
pessoas que estavam ali, uma mulher, né, 40 e poucos anos que morreu, pessoas inocentes provavelmente estavam ali, né, e morreram. Então, eu comemorar a morte, seja de uma pessoa, seja de mesmo sendo pessoa com ato, isso aí não cabe a nós como cristão, porque não sou eu que vou julgar. Agora, de fato, eu não concordo, né? Eu costumo dizer bem claro, Deus é Deus de justiça. Se alguém fez alguma coisa contra você que foi errado, ainda que a justiça do homem falhe, não é isso? Com certeza, mas a de Deus, não ele falha. Não vai falhar. No momento certo ela virá. Na hora certa, Sara, graça e paz, Sara, também. Paz, Sara. Então, não tem essa história. Deus não vai concordar. Não. Como esses jovens ali, esses homens que talvez morreram nessa operação hoje, Deus com certeza irá, no grande dia, julgar a cada um deles. Porém, eu tenho certeza que Deus também não aprovava, né, a conduta errada que provavelmente muitos deles ali cometiam. Então, volto a dizer, perdoar não é você concordar com o erro, tá bom? Exatamente. Então, eu queria só para a gente entrar já na reta final, né, da nossa live, falar um pouquinho, rápido, a hora passa. Falar muito com relação a relacionamentos, né? Por que isso? A gente falou aqui vários textos sobre perdão, né? Então, a gente, independente do grau de gravidade de um erro, nós como famílias, né, como casais, hoje eu estou aqui com a minha esposa, né, já errei várias vezes com ela, né? Ela também provavelmente já em algum momento errou comigo, ou não? Você nunca erra, né? Sou perfeita, não. Né? Já erramos várias vezes, né, um com o outro, né? Mas já falei coisas para ela que a entristeceram. Graças a Deus, nunca dormi no sofá por causa disso, até hoje, né? Por quê? A gente sempre procura ter o diálogo. Ter o diálogo. O diálogo é a chave para tudo. E pedir perdão, né? Pedir perdão. Quando eu erro, quando falo alguma coisa, às vezes não é ali na hora, né? Às vezes na hora ali você fala uma besteira, mas depois, quando o Espírito, né, Santo, ele trabalha em nós, e aí a gente admite que errou, que falou alguma coisa que não devia, ou fez alguma coisa que não devia, geralmente o que a gente faz? A gente pede perdão pro outro. Exatamente. E assim vamos seguindo a paz. E a gente está prestes aí, estamos falando para famílias aqui, a gente está prestes a completar 20 anos de casados, né? E se a gente consegue se aturar esse tempo todo, né, amor? Porque a gente consegue liberar perdão. Porque eu já errei muito, eu sou bem calmo, mas ao mesmo tempo também, às vezes, como qualquer ser humano, às vezes a gente está num dia difícil, às vezes a gente explode, pode acontecer. Poucas vezes isso acontece, mas já acontece. É isso? Posso dizer assim? Né? Sou calmo, meu? Muito calmo. Muito calmo. Mas eu também já... Né? Às vezes a gente explode, não tem jeito. Mas o mais importante no relacionamento é o quê? É o diálogo, o companheirismo. É o perdão. O perdão. Né? Então, e a sinceridade também. Quando a gente olha um para o outro e eu peço perdão a ela, né, por algo que eu fiz, o que ela vai analisar? Ela vai ver, né, se está sendo feito com sinceridade ou não, né, se aquilo ali de fato... E como a gente falou também, né, evitar... né, tá botando alguma coisa evitar cometer o mesmo erro. Tá, beleza. Isso aí. O Rony colocou aqui que vai precisar sair. Ok, meu amigo. Mas busca a perfeição no ser humano é buscar seguir o caminho da palavra de Deus, onde há toda a perfeição que devemos procurar. Exatamente, tá bom? Então, Deus abençoe aí, Rony, a tua vida. Bem, uma boa noite aí, um bom descanso para você. Tá bom? A gente já tá aqui já também entrando na reta final, mas o que ele falou é perfeito ali, né? A perfeição só vamos encontrar em Deus. Então eu não sou perfeito, ela não é perfeita. Provavelmente você que está assistindo essa live... Somos o casal imperfeitos procurando a perfeição em Cristo Jesus. Eita glória, bonito isso, hein? Caramba! É assim vamos caminhando para Canaã. Eita glória! É verdade. Então assim, o que ela comentou aqui, não somos perfeitos, somos falhos, temos falhas, já erramos um com o outro, não é isso? Já falamos coisas que não devia, já tomamos atitudes que não devia. A Débora é bem calada, bem tímida, né? Vocês sabem disso. Está se soltando agora. Aos pouquinhos. Está se soltando agora com as lives. Está trabalhando. Mas ela tem esse senso, né? De às vezes me alertar. Tenho admitido, né? Estou admitindo, né? Estou aprendendo, não estou?
Tô admitindo que várias coisas aí, processos difíceis, eu passo porque às vezes ela fala, não faz isso, né? Diga não. Diga não, né? A pregação do não. Né? Ela fala muito, ó, diz não, e eu às vezes é muito importante. Então tenho admitido, né? Tenho falado isso publicamente, inclusive, que muitos erros poderiam ter sido evitados, como ela falou, né? Às vezes só de dizer o quê? Não. Não. Né? Três palavrinhas, muito. Não, 3 palavrinhas não, uma palavrinha só, 3 letrinhas. 3 letrinhas. 3 letrinhas. Até me enrolei. 3 palavrinhas é o que ela está escutando lá no quarto, lá. O deveria das 3 palavrinhas. Você é benção. Obrigado, Bruna. Amém? Estamos tentando. A pastora está se soltando, eu também estamos aprendendo. Amém? A gente está aqui tentando trocar experiência para poder ser mais do que nunca um canal de bênção para vocês. Então, assim, vários conflitos, né? Vários problemas de relacionamentos, né, amor? Poderiam ser evitados. Eu vou mais, né? Vários divórcios poderiam ser evitados se houvesse o diálogo, o perdão, não é isso? Cumplicidade. A gente está falando de perdão, né? Mas... entendeu? De muitas coisas, sim, mas que englobava tudo é o perdão, realmente. Exatamente. Então, assim, às vezes, como eu disse aqui, situações que às vezes não são tão graves, principalmente, mas que pessoas transformam aquilo ali numa tempestade, né? Uma tempestade, algo assim gigantesco, parece que vem aquele gigante todo. Parece que não tem solução, né? Parece que não tem solução, mas tudo tem uma solução. E é o que eu falei também, tá? Por exemplo, a pessoa foi perdoada, por exemplo, ela deve fazer o que Jesus falou, não fazer de novo. Uma traição, né? Pode acabar com o casamento? Pode, né? Na verdade, a linha que defende até que em caso de traição, divórcio. Tá, mas a pessoa ama, quer perdoar, ok, perdoou. Aí, esse perdão libera a pessoa para continuar pecando? Não. Não, né? Não. Então a gente precisa ter... E também quando a pessoa perdoar, a pessoa tem que perdoar do fundo do seu coração. Porque muitas das vezes a pessoa perdoa e continua com aquela coisa, será que fulano tá fazendo aquilo ali? Aí já no caso da pessoa, né, que perdoou. E eu falo sempre isso, né? A pessoa que perdoou, principalmente num caso de traição, por exemplo, ela precisa ver um comportamento diferente. Né? Eu errei, pequei, confessei, fui perdoado, meu esposo, minha esposa perdoou, ou seja lá, um problema com um amigo, um parente, um familiar. Mas é importante a pessoa entender que não deve voltar a praticar mais. Não. Que aquilo ali não pode, de maneira alguma, voltar a acontecer, não é isso? Para poder ganhar... Porque, gente, aprenda uma coisa. Para conquistar a confiança... É muito difícil. É muito difícil, leva tempo. Leva tempo. Agora, perder a confiança pum, né? De uma hora para outra. É rápido. E eu costumo dizer o seguinte, para reconquistar a confiança, nossa, dá trabalho. Aquela pessoa só vai ter que suar, batalhar. Porque tudo vai fazer o quê? Tudo vai fazer a pessoa desconfiar. Né? Exatamente. Então, vai trazer aquela insegurança para a pessoa. Isso, exatamente. Então, cada atitude, né, amor? Cada atitude de uma pessoa que recebeu o perdão é importante para poder a outra pessoa confiar e ter a convicção de que aquele erro não vai ser cometido novamente. Não, conforme as atitudes, demonstração, passo a passo, a cada dia, a pessoa vai mostrando que realmente... se ela mudou ou se ela não mudou. A Débora falou uma coisa importantíssima aqui, né? São as atitudes que você toma depois de receber o perdão, por exemplo, de que é perdoado, né? E perdoa, que vão determinar se aquela pessoa de fato, né? Ela mudou. Né? Não adianta eu falar, não é isso? Não adianta eu falar, tá. Vou mudar. Né? As atitudes da pessoa que vai demonstrar. Exatamente. Muitas das vezes não precisa você falar nada. As suas atitudes que vão demonstrar aquilo que você é. Exatamente. Então isso aí é importantíssimo as pessoas terem essa consciência, né? Qualquer lugar, não importa o lugar. Já tratei, né, várias vezes casos em gabinete de casais. E toda vez que eu tenho a oportunidade de tratar com um casal que teve um problema de traição, por exemplo, eu sempre deixo claro isso. O reconquistar a confiança não é fácil.
né? O reconquistar a confiança precisa, de fato, de muita dedicação, né? Assim como levou muito tempo, muitos anos às vezes, para a pessoa confiar na outra, reconquistar a confiança torna-se ainda mais difícil. Mais difícil, né? Com certeza. Então, assim, o conselho, né, para quem já passou ou está passando por esse processo, né? Se você perdoou, né, deixe bem claro para a pessoa, primeiro, que a gente já falou aqui, que o perdoar não é concordar com o erro, tá? Eu vou citar aqui para vocês um grande exemplo disso, que é o rei Davi, né? Natan foi lá, Davi cometeu um pecado, né, um adultério, um assassinato, o profeta foi até ele, né? O profeta disse para Davi que Deus não tinha se agradado daquilo, que ele havia pecado. Deus perdoou Davi, porém as consequências, não é isso? Daquilo que Davi fez, o que aconteceu? Elas vieram. Né? Então, assim, tenha plena consciência disso. Para cada ato que a pessoa faz, tem as suas consequências. Qual foi a consequência no caso de Davi? O filho que Batseba, por exemplo, teve, morreu. Foi só isso não. A casa de Davi, né, ela se perdeu. Teve violência, né, sexual, no caso estupro, de uma das filhas de Davi. O seu próprio filho tentou usurpar o trono e matar Davi para assumir o trono. Ou seja, as consequências das falhas de Davi, elas vieram à tona. Perdoado ele foi, não foi morto, não foi fulminado, não perdeu a salvação por aquilo, mas as consequências dos seus erros vieram. Vieram. Muita gente não tem essa consciência, né? Não. Tem muita gente que acha que vai sair o quê? Vai sair ilesa, não vai. Não, pequei, Deus me perdoou, ok, não vai acontecer mais nada, não. Você foi perdoado, mas muito provavelmente, é o que eu falei aqui citando lá uma pessoa, por exemplo, que é presa, né? Mas Deus perdoou, mas se ela foi condenada por um crime que de fato ela cometeu, ela vai pagar pelo seu erro, não é isso? Vai pagar, vai cumprir aquela pena e vai se redimir, né? Sim. Ali vai se redimir e em nome de Jesus vai ser uma nova criatura. Importantíssimo, nova criatura, né? Saiu de lá, vamos supor, cumpriu a pena, saiu de lá. Saiu, vai voltar a cometer os mesmos erros? Não, né? Aí corre o risco de quê? Se ela volta e comete de novo algo errado, ela vai voltar na cadeia. Quantos que a gente não conhece que faz isso? Então, por isso a importância de você entender, de novo, perdoar não é concordar com o erro, né? Deus é justiça, Deus não tem o culpado por inocente, tá ok? Então, a gente está falando aqui que perdoar é algo maravilhoso. Só o amor de Deus, né? Se a gente for ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, né, no texto que vai falar sobre o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Só o amor de Deus. A gente quer finalizar essa live aqui só o amor dele por deixando nós. Claro isso, que se não fosse o amor de Deus pelas nossas vidas e o amor de Deus que está em nós. Ontem tivemos uma aula no nosso Ministério Unificado de Paciência e falamos, se o reino de Deus, né, missionário Celei, Graça e Paz, chegou aí, se o reino de Deus verdadeiramente está implantado em nós, então o amor dele está onde? Está nos nossos corações. Dentro de nós, está no nosso coração. Então, é esse amor, né, Débora, que vai permitir ou vai fazer com que nós consigamos perdoar. Porque cá entre nós, sem o amor de Deus, a gente conseguiria perdoar? Não, o que você acha? Difícil, né? Perdoar alguém que fez alguma coisa contra você, que te caluniou, né? Perdoar. Uma coisa séria, né? Sim, realmente, né? Que tem muitas coisas que só Deus. Exatamente. Realmente, só Ele. Então, assim, se não fosse o amor de Deus, gente, com certeza a maior parte das coisas que a gente passa, a gente não conseguiria de fato perdoar, né? Então, assim, como eu falei aqui, a live não é um estudo sobre perdão, mas apenas um bate-papo. É um bate-papo, né? Uma conversa muito boa, muito agradável. Tivemos pessoas novas hoje aí, mudamos de horário, então eu sei que muitos ainda não estão acostumados. A gente vai tentar manter esse padrão de 9 horas com vocês, sem se prolongar. Então já vou aqui entrar no momento final de nós orarmos, né? A pastora Débora
vai estar orando. Qual é o propósito da oração de hoje, pastora Débora? O propósito hoje é o quê? Que você, né, que os nossos irmãos aprendam a perdoar. Tem um louvor antigo, né, que diz, né, no momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar ao próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Ó, Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a... Vai virar vigília. Nós não somos cantores. Não, amém? Mas lembrei aqui agora desse hino. Então, esse hino fala, no momento em que nós aceitamos a Jesus, nós de fato começamos aí um processo de aprendizado do que é perdoar. Então, a nossa oração agora, a oração que a pastora Débora vai fazer, específica, tá, Débora? Então não é para orar por tudo agora. A gente vai orar agora para que você que está assistindo esse vídeo ao vivo, ou você que vai assistir esse vídeo, está assistindo esse vídeo agora no Instagram ou no canal no YouTube, você consiga, né? Vai ser uma oração aí que a pastora Débora vai orar, pedindo a Deus para que gere no teu coração fome, sede de você perdoar alguém, seja o teu esposo, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, um familiar, um amigo, um irmão em Cristo, né? Que é tão difícil. A gente só tem problema com crente porque quem é crente anda com crente, né? Como já dizia meu amigo pastor João Batista numa pregação, crente anda com crente, tem problema com quem? Com crente, né? Então vamos orar para que Deus gere no teu coração aí o desejo de você perdoar, de você liberar perdão para alguém agora, nesse momento, quem sabe agora, nessa oração, o Espírito Santo de Deus vai te visitar, vai te ativar ali na tua vida o desejo, aleluia, de você agora. Quem sabe você não conseguia anos e anos e anos, aleluia, querendo perdoar, buscando perdoar, tentando perdoar, não conseguia. Quem sabe agora o Espírito Santo, aleluia, ele libere agora na tua vida aí esse sentimento de perdoar, de perdão, e você consiga liberar perdão agora para essa pessoa. Eu creio, que o Espírito Santo ele vai gerar isso dentro do teu coração nessa noite. Então nós vamos orar agora em nome de Jesus. Aonde você está aí, feche teus olhos. Se você estiver na tua casa, no teu quarto, se tiver mais alguém com você agora aí, desliga tudo agora, se desliga de tudo. Entra em oração agora, porque eu creio, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ele vai despertar em você agora, ele vai te ativar para que você consiga perdoar alguém ainda nessa noite. Amém, pastora? Pode orar em nome de Jesus, porque eu creio que esse ambiente está favorável. Eu creio que esse ambiente é um ambiente de glória. Deus. Vamos estar orando nessa noite, amém? Você é ao alcance da nossa voz. Aleluia. Abra seu coração, aleluia, aquebranta seu coração nessa noite. Oh, glórias. Pai amado, Deus querido, Criador aleluia. De todas as coisas, sim, a qual o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos sim, aqui, Deus. Senhor, nessa live. Oh, Pai querido, para te orar, Senhor, em prol do perdão. Glórias. Deus, aquele que tem um coração ainda sim, endurecido. Deus. Senhor, Tu és aquele, Senhor, que vai desmiuçando, Senhor. Pai querido, Tu és aquele, Senhor, que vai libertando esta pessoa. Tu vai agindo, Senhor. Sim, Deus querido, nas emoções. Tu vai trabalhando sim, aí, Senhor. Deus, sim, nesse Deus. Perdão, Senhor, que precisa ser liberado. É, Deus. Essa pessoa que precisa verdadeiramente andar em novidade de sim, vida. Deus. Ainda que ela esteja nos Teus caminhos. Sim, mas Deus. Ela ainda não perdoou, Pai. Sim, ela ainda não abriu o seu coração, ó Pai, sim. Diante deste fato. Pai, para que verdadeiramente a Tua obra seja feita, concluída na sim, terra, Deus. Senhor, através dessas vidas, Senhor, que seja feita, Senhor, o Teu manifestado, o Teu propósito, Senhor. Sim, Pai querido, Deus amado, que essa pessoa se liberta, Deus, sim,
Deus querido, essa pessoa, Senhor, ser confrontada, Senhor. Pai querido, para que verdadeiramente ela venha, Senhor, usar, Senhor, essa estratégia a qual o Senhor vai dar, Senhor. Como vou fazer? Deus, como vou me preparar para isso? Mas que o Senhor Jesus venha entrar, Senhor, verdadeiramente nos corações. Pai, corações que estão fechados, corações que estão endurecidos, Senhor, para esse tema, Deus. É um tema, Senhor, muitas das vezes difícil. Só sabe, Senhor, a dor quem está passando. Só sabe verdadeiramente, Senhor, aquilo que está doendo. Muitas das vezes, Senhor, pessoas, Senhor, têm, Senhor, Deus querido, Deus amado, se demonstrado, Senhor, de uma aparência, Deus, mas dentro do seu coração, aquilo que é preciso ser feito ainda não foi feito. Porque falta liberar esse perdão. E falta, Senhor, a pessoa auto se perdoar, Senhor. Por muitas das vezes, por achar que é incapaz. Muitas das vezes, Senhor, não tomar certas atitudes, ó Pai. Muitas das vezes não avançar, Senhor, no teu reino. De outras coisas, Senhor, qual o Senhor vai fazer. Mas é preciso o quê? Que o nosso coração esteja puro, reto diante de Ti, Senhor, porque o Senhor conhece, Senhor. Assim, Senhor, como o Senhor conhecia, Senhor, Davi. Deus querido, Deus amado, era um homem segundo o seu coração, Pai, mas não vigiou, Senhor, não vigiou no momento certo, Deus, que as pessoas venham vigiar, Senhor, e venham, Senhor, verdadeiramente se lançar, Senhor, tudo aquilo nas Tuas mãos, Senhor, não nas nossas, Pai, porque as nossas nós não podemos fazer nada, Senhor, mas se lançar diante de Ti e dizer, Senhor, hoje eu tomo uma atitude perante Ti, Senhor, de mudar, Senhor, de esse perdão ser liberado, Senhor, e a minha vida mudar, Senhor, de uma proporção tão grande, Pai, porque não adianta, Senhor, a aparência, porque o Senhor, Ele vê o coração e o Senhor sonda os corações na terra, Senhor, e Tu és aquele, Senhor, que quer o quê? Uma igreja, Deus, uma igreja alva, Senhor. Uma igreja, Senhor, sem mancha, sem mácula, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que este perdão, Senhor, que tudo aquilo que precisa ser trabalhado, Senhor, nas vidas, sejam trabalhados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Eita glória. Aleluia. Então, essa foi a nossa live de hoje. Eu espero em Deus que você receba da parte do Senhor aí nessa noite e consiga, em nome de Jesus, liberar perdão na noite desse dia. Amém? Se você quer aí, puder, entra no nosso canal no YouTube, Evancler dos Santos Oficial, canal oficial da gente no YouTube. Todas as nossas lives aqui juntos estão lá também. E ontem eu mandei um vídeo sobre a passagem, né, a conta sobre o perdão 70 vezes 7. Então, se você ainda não assistiu, assiste lá, se inscreve no nosso canal, porque a gente vai passar também a fazer algumas lives pelo nosso canal no YouTube, né? Então, tem algumas lives em especial, o YouTube liberou para que eu pudesse fazer lives também lá no YouTube. Então, a gente em breve vai estar fazendo algumas lives aí também no nosso canal do YouTube, ok? Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Obrigado, Olavo. Deus abençoe sempre vocês. Amém. Você que esteve conosco aqui até agora no final, você que vai assistir esse vídeo posteriormente, que Deus possa abençoar a sua vida. Como a gente falou, é uma live aqui para a gente compartilhar experiências, trocar aqui palavras mesmo, não é uma live de estudo, é uma live apenas para que a gente possa falar de uma forma bem espontânea. A Débora está se soltando, né, aos pouquinhos, está perdendo um pouquinho a timidez, e eu creio que cada vez mais a gente vai conseguir progredir. Bem, se vocês tiverem sugestão de tema, não coloca aqui não, porque vai sumir. Bem, a gente vai publicar a live, de preferência coloca lá nos comentários no YouTube, no vídeo no YouTube ou no vídeo aqui, que a gente vai analisar aí os tópicos, né, os temas para as próximas lives. A gente está tentando fazer como a gente vem fazendo, terça sim, terça não. Bem, eu estou com um projeto aí para que uma terça-feira eu faça junto com ela e um outro dia aí da semana eu faça uma live sobre outros assuntos
lá no nosso canal no YouTube, bem? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam ter uma noite abençoada na presença do Senhor, bem? Beijo para todos. Beijo. Bem? Graça Forte e abraço. paz. Fiquem na paz. Tá terminada a live. Obrigado pela participação de todos vocês, amém? Deus abençoe.